Olá, eu sou a Carol Brasileiro e na live de hoje eu vou te explicar como realizar o seu primeiro atendimento de amamentação. Você gosta de trabalhar com bebês, com crianças, né? Tem vontade e de repente é fono, viu isso um pouquinho na faculdade e gostaria de começar realmente a trabalhar com isso. Hoje eu vou te dar estratégias assim essenciais para você começar de uma maneira certa também, assertiva, porque não adianta a gente querer começar da nossa cabeça, né? Precisa de orientação, né, de supervisão, sim, mas eu tô aqui para te direcionar, porque eu também já passei por isso, né, também já comecei, então vou te mostrar quais são as técnicas, o que é que você precisa saber, o que é que você precisa ter, né, então fica aqui comigo que eu vou te passar tudinho, tá bom? Bom, durante a semana, né, eu já tenho falado aí sobre como se posicionar nas redes sociais para atrair clientes, né, de amamentação. Então, se você ainda não viu, lá no meu perfil, depois você olha lá, tem um carrossel que eu falo, né? Estratégias para você conseguir atingir o seu público, principalmente aqui no digital, porque hoje a atenção das pessoas, né, está aqui no digital. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo aí, todas as mães, às vezes, né, estão buscando nas redes sociais as inspirações, as orientações sobre a amamentação. Então, esse é um campo muito legal para você divulgar o seu trabalho. Mas não basta divulgar, né? A gente tem que botar a mão na massa, tem que ir para a prática realmente. Quando a gente divulga, os clientes eles chegam até a gente, né? E aí, quando eles chegam, o que é que a gente faz? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live, tá certo? Bom, gente, a primeira coisa que você precisa entender é que atender a amamentação é trabalhar, sim, com lactação, com manejo, com pega, com ordenha, tá? Então você precisa saber sobre todos esses tópicos. Você precisa dominar o assunto de amamentação. Não basta você, né, saber aí o que é uma pega correta e pronto. Você precisa saber o que é lactação, porque muitas vezes as dificuldades que vão chegar para você vão ser em torno do universo da amamentação. Às vezes vai ter um mamilo invertido, você vai precisar orientar essa mulher. Às vezes vai ter uma criança que tem sim um freno lingual curto, mas essa mulher tem uma baixa produção associada. Então, se você também encaminhar para a parte lá da frenectomia. Tá chovendo. Se você encaminhar lá para a parte da frenectomia, mas não fizer o manejo ali de lactação, você pode colocar essa amamentação a perder. Então você precisa, né, direcionar essa família para que não haja o desmame precoce. Por que eu tô falando isso? Conceituando aqui o que é atender a amamentação. Porque não adianta, né, a gente não saber exatamente o que é o formato do atendimento de amamentação e querer colocar a mão na massa, certo? A gente precisa entender essa responsabilidade. Olha, se eu vou colocar a mão na massa, eu preciso entender do que eu tô fazendo, né, minimamente. É claro que o estudo ele vai se aperfeiçoando, com o passar do tempo, vão chegando coisas novas, a gente vai se aprofundando nisso, mas eu preciso entender, tá? Pela responsabilidade. Uma coisa que eu respondi até essa semana, me perguntaram assim: precisa de especialização para começar a atender, né? Eu posso atender assim que eu sair da faculdade? Você pode sim, inclusive você pode atender ainda na faculdade, mas qual é o adendo bem grande? Você pode fazer um atendimento de amamentação se você souber sobre a amamentação. Você jamais vai poder fazer manejo fonoaudiológico, certo? Então você, enquanto fono, que ainda não se formou, certo? Ou estudante de fono, né, no caso, que ainda não se formou, não pode atuar como fono. Mas sim, o atendimento de amamentação, ele perpassa por todas as pessoas, inclusive por mães que não têm formação, né, em saúde, mas que desejam ajudar outras mães. Então, existe sim a possibilidade dessa mãe fazer um curso aí relacionado à amamentação e começar a atuar como consultora de amamentação, tá? Entendido isso, gente, uma outra questão é que atender a amamentação também é prestar apoio às famílias. Então, não adianta você querer atender a amamentação e não fazer um acompanhamento, tá? A amamentação precisa de rede de apoio, né, para a mulher amamentar. E o profissional que a família contrata também é para prestar esse apoio, também é para orientar, também é para acolher essa família, dar um suporte também, porque muitas vezes a família desconhece sobre a amamentação, na maioria das vezes, né? Às vezes a mulher até estudou um pouco mais, mas a família desconhece sobre várias coisas, tem muitas crenças relacionadas à amamentação, acha que porque o leite da mulher tá pouco, que é porque o leite é fraco, enfim, é porque ela não tem leite, e às vezes é só uma questão transitória, uma questão realmente de manejo. Então é muito importante entender isso, certo? Para apoiar
assertivamente essa família, porque não adianta você chegar lá, né? Uma coisa que eu sempre falo, o atendimento de amamentação não é algo pontual. Então, não adianta eu chegar uma hora querer resolver todos os problemas da mulher. Não é assim que vai acontecer, né? A gente precisa minimamente fazer um acompanhamento longitudinal para perceber se a mulher conseguiu aplicar, né, enquanto a gente não tá ali com ela, tudo aquilo que a gente orientou, né? Então, bom, e aí, eu tô explicando que atendimento de amamentação é dessa forma porque atendimento fonoaudiológico é uma outra coisa. E a gente precisa entender isso, tá? E aí eu falei sobre o estudante, né, sobre o consultor, porque o fonoaudiólogo, ele vai fazer terapia fonoaudiológica, avaliação fonoaudiológica, e isso precisa ficar claro, tá? Se você é fonoaudiólogo e tá me assistindo, existe consultoria de amamentação, existe atendimento fonoaudiológico. Isso pode se intercalar em algum momento? Pode, sim, né? E é inclusive sobre isso que eu falo. Deve, inclusive. Você, enquanto fonoaudiólogo que presta um atendimento de amamentação, você pode usar da sua prática, do seu conhecimento de fonoaudiologia para prestar o melhor serviço. Mas isso precisa estar muito claro para você, certo? Até para na hora que você for prestar esse serviço, você saber diferenciar ali. Olha, isso aqui que eu tô fazendo é sessão fonoaudiológica, tá? Eu tô tratando disfunção oral, eu tô fazendo sessão fonoaudiológica, né? Eu tô fazendo manejo de amamentação, eu tô fazendo uma parte de amamentação. Então, você tem que ter muito claro para você separar. Isso é sessão fonoaudiológica, isso é manejo de amamentação, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao que eu tô falando aqui, vocês podem ir colocando as perguntas aí, que no final eu olho tudo e aí eu tento sanar o máximo possível, tá certo? Vamos lá. Então, eles podem sim coexistir na prática, tá? Mas, atender a amamentação é uma super oportunidade, né? É uma super oportunidade porque é um mercado que não falta cliente, digamos assim. A gente tem bebê nascendo o tempo inteiro, né? Mulheres mulheres gestando também. Então, muito provavelmente, por onde você mora, né, muito próximo a você, deve ter alguém que está gestante, que precisa de orientação e que vai buscar orientação em relação a isso, né? Mães estão o tempo todo querendo dar o melhor para os seus filhos, ter a melhor gestação, né, querendo não passar dificuldades nesse processo, porque muitas vezes essas mulheres, elas sabem o que outras enfrentaram, o que as amigas enfrentaram, né, pessoas próximas, às vezes vem também com a história muito da mãe, que não conseguiu amamentar, e de repente essa mulher tem um sonho de amamentar, e aí é um negócio assim, que essa mulher vai estar procurando informação o tempo inteiro, então é uma super oportunidade, assim, de você conseguir trabalhar com algo que você vai realmente, se você se posicionar, você consegue, né, manter isso aí como uma carreira sólida, tá? E eu preciso conceituar essas coisas aqui antes de te dizer como é que você vai pegar e colocar o bebê no peito e fazer as coisas, né, na hora de chegar lá na casa da mulher. Você precisa ter isso muito claro, de que é uma super oportunidade, que é super possível para você, né? É super possível para qualquer pessoa que se disponha a estudar amamentação, tá? Bom, e aí também tem a questão assim, fono de amamentação, gente, quantas você conhece, né? Quantas aí tem na sua cidade? Quantas fonoaudiólogas de amamentação tem no seu local de trabalho, né? De repente você trabalha em um hospital. Quantas fonos sabem manejar a amamentação, né? E dessas, de repente, que estão trabalhando com a amamentação, será que tem formação realmente para isso? Então, quando um fonoaudiólogo ele se dispõe a atender a amamentação e a estudar sobre a amamentação, ele se torna um diferencial. Um diferencial no lugar onde ele atua, um diferencial na cidade, de repente, né? Principalmente cidades do interior, cidade um pouco menor, que tem um pouco menos pessoas, tem menos fonoaudiólogos e tem principalmente menos pessoas atuantes com isso, né? E aí, de repente, você vai ser o diferencial ali, né? Vai fazer a diferença na vida das mães e vai entregar muito daquilo que elas precisam, porque em qualquer lugar do mundo vai ter mães que vão ter bebês, que vão ter dificuldade de amamentação, que vão ter dificuldades, né, disfunções orais aparecendo, né, que vão precisar fazer teste da linguinha, que vão precisar de uma intervenção fonoaudiológica e vão precisar de você. Então, é super importante você lembrar disso, para saber que, assim, além dessa oportunidade, isso vai te posicionar como referência se você se predispor a realmente estudar sobre isso e fazer o melhor trabalho. Então, vamos falar como é que você pode fazer isso na prática, né? Na hora de atender o seu primeiro paciente. Você fez lá a sua propaganda, né? Você falou nas redes sociais, começou a chegar mães para você, pediatras começaram a mandar mães para você atender. E agora, o que é que eu faço? Né? Bom,
Primeira coisa é que você precisa estar muito segura dos seus conhecimentos de amamentação. Eu falei a importância de, né, o que é o atendimento de amamentação, mas você precisa estar muito segura dos seus conhecimentos, né? Por quê? Porque isso vai passar tranquilidade e confiança. Imagina quando a gente chega no médico que você não conhece. E aí você chega para ser atendida por esse médico, por essa médica, enfim, e a pessoa, ela gagueja muito na hora de falar, você pergunta uma coisa, ela demora muito para processar o que você perguntou e responder. Será que isso vai te passar confiança, né? Então você chega no médico e fala assim, doutor, tô sentindo aqui uma dor no pescoço. O que o senhor acha que é? Eu bati o pescoço esses dias e aí essa dor não passou. E aí, se o médico não falar, olha, vou examinar aqui pra gente ver, né? Se ele falar, Então, o seu discurso precisa estar muito seguro, né? Muito fluido. E quando você tem conhecimento do que você está fazendo, isso flui, né? Não é algo engessado, não é para colocar pressão na cabeça de vocês, nada disso. É só para dizer que o conhecimento vai ajudar vocês na prática. Então, assim, estejam muito seguras, pelo menos, né, de uma avaliação de amamentação, né? Talvez, como vai ser o seu primeiro atendimento, você fica, meu Deus, eu preciso saber disso, daquilo. Não, você precisa saber avaliar. Então, o que você tem que saber no primeiro dia? Fazer uma avaliação, né? Talvez, sim, dar uma dica prática ali para um problema, né? E quais são os problemas que mais surgem no momento da avaliação, né? Quando a mãe fala assim, às vezes ela tá com uma fissura mamária, né? Então você sim vai investigar a pega, você sim vai investigar posicionamento, que são as maiores causas aí, digamos assim, né? De fissuras na amamentação, uma pega incorreta. Isso tudo você tem que saber, né? Como fazer uma ordenha é conhecimento básico para poder manejar a amamentação, tá? Então, esteja segura desses conhecimentos. E, segundo lugar, saiba fazer uma avaliação, né? E aí eu já até fiz vídeo aqui sobre avaliação. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas saiba fazer uma avaliação assertiva, né? Uma avaliação que vai contemplar as questões da história desse binômio, né? Lembrar sempre que não é só o bebê, lembrar que existe uma mulher ali e que você precisa colher o histórico dessa mulher para entender a história de lactação, né? Quem tá lactando é a mulher. Então, ela é a fonte, digamos assim, de nutrição desse bebê. Então, você precisa entender como é que tá funcionando para entender quando tem também um histórico de baixa produção. Você precisa colher a história do que essa mulher consumiu, né? De como foi o desenvolvimento das mamas, tudo direitinho, como é que foi a gestação, né? A concepção, como é que foi esse parto também, como é que esse bebê nasceu, quais foram as circunstâncias aí do nascimento dessa criança e a partir disso também entender qual é a história do bebê. Você juntando esse quebra-cabeça direitinho, isso já vai te direcionar muito e você vai se sentir também muito mais segura na hora de fazer a sua avaliação, né? Porque você já vai mais direcionada. Imagina assim, ó, que você vai fazer uma anamnese e aí você pergunta a história da mulher e ela fala, não, minha gestação foi maravilhosa. Você já exclui um monte de coisa da sua mente, né? Então, assim, não teve nenhum uso de substâncias inapropriadas, né? Substâncias que poderiam ter acometido o bebê. Não, o parto também, o parto foi normal. Ele amamentou na primeira hora de vida. Nossa, muito bom, né? Então, a gente sabe que quando o bebê não amamenta na primeira hora de vida, isso já é um preditivo para ele ter dificuldades em amamentação, para esse binômio ter dificuldades na amamentação, né? Um bebê que amamenta na primeira hora de vida, ele tem muito mais chances de ter um sucesso na amamentação, né? E principalmente quando você está atendendo aí esse binômio logo depois que o bebê nasceu. Então, essas informações são muito importantes. Então, se essa mulher traz uma historinha assim bem legal, você já exclui um monte de coisa, né? E aí você foca um pouco mais no bebê, foca um pouco mais também nesse manejo ali no momento, né, de colocar o bebê no peito, de fazer uma ordenha de alívio de repente na mama dessa mulher, né, orientar sobre o que é apojadura, sobre o que não é, orientar sobre as questões de lactação, porque ninguém nasce sabendo, né, principalmente ordenhar, gente. Nenhuma mulher nasce sabendo ordenhar peito, né, ninguém aqui teve aula disso na escola, então a gente precisa orientar essa mulher, principalmente porque ela vai estar ali com tantos hormônios atuantes, né, e fazendo ela produzir loucamente leite materno. Então, é super importante para evitar uma mastite, né, para evitar os quadros aí de complicações mamárias para essa mulher, tá? E aí, você tendo essa anamnese assim, bem feita, bem segura, você vai para uma avaliação muito mais direcionada, né? Você já vai excluir, e aí entra num ponto super importante, anota isso,
você já vai excluir questões, assim, importantes. E aí você vai fazer uma avaliação direcionada e focada no que realmente interessa. Porque não adianta eu tentar avaliar tudo, né? Fazer aquela avaliação maravilhosa do bebê. Pode fazer, pode, mas assim, dependendo da queixa dessa mulher, é muito importante você focar na queixa, né? Pra tratar aquilo ali. Não adianta eu ficar enchendo essa mulher de informação. Imagina o tanto de informação que ela já não estudou durante a gestação, né? Que tem mãe que é assim. E se ela buscou uma consultoria de amamentação, muito provavelmente ela conhecia que existia uma consultoria, né? Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Então ela estudou ali tanta coisa sobre a educação da criança, né? Sobre o parto, sobre a gestação. Você trazer mais trocentas coisas aí relacionadas à amamentação e falar sobre introdução alimentar e falar sobre salto de desenvolvimento, você tem que lembrar do momento que você tá atendendo. Então uma coisa que é super importante é entender qual é a idade do bebê. Qual é a situação agora, né? Eu tô na fase dessa mulher, da pojadura dessa mulher, né? Eu ainda tô aí na fase do puerpério. Ou não, esse bebê já tem mais de um mês que nasceu e tá com dificuldade de amamentação agora, né? E aí eu penso lá no salto do desenvolvimento, né? Nos picos de crescimento. Enfim, você tem que entender onde é que tá aí essa família. Porque se você não entender, você vai ficar com um negócio muito amplo e isso vai te fazer você se perder, né? Enquanto profissional que tá atendendo essa família. Então, para ser mais direcionado, foque no que realmente interessa, certo? E também passe as orientações que vão ser interessantes para a família, que vai sanar os problemas dessa família nesse momento. Claro que, né, um adendo aqui, às vezes tem questões que são, assim, de ordem que a gente não vai conseguir resolver sozinho, né? E muitas vezes não vai, mas assim, e que vai ser uma coisa que vai puxar a outra. Por exemplo, né, crianças com freno lingual curto, né? Anquiloglossia é uma das coisas que precisa de um manejo um pouco mais robusto, digamos assim. Porque você vai precisar manejar as mamas dessa mulher, né? Você vai precisar encaminhar esse bebê para frenectomia. Além disso, né? Aí você vai esperar essa mulher marcar. Enquanto isso, o bebê vai ficar sem mamar, porque muitas vezes esse peito tá ferido, né? E aí, ou das duas, uma, né? Ou essa mulher vai dar por um outro utensílio, e aí você vai precisar orientar essa mulher como ofertar em outros utensílios, né? Ou você vai precisar orientar essa mulher a, sei lá, existem casos extremos, por exemplo, que a gente até aconselha o uso do intermediário de silicone, né? Um dia, às vezes. Né, depende ali de como tá essa fissura. Então, vai precisar de um acompanhamento muito de perto, né? Um acompanhamento muito individualizado. E que vai demandar um tempo, você vai precisar acompanhar essa família para que esse bebê não desmame. Porque nesses casos, muitas vezes o que é que acontece? O bebê desmama, a família desmama porque é um desgaste muito grande, né? A mãe quer ainda levar o bebê ao peito, o bebê chora porque não tá sugando, o bebê precisa sugar, né? Bebês novinhos precisam sugar. Então, essa coisa da anquiloglossia precisa ser rápido, né? Esse bebê precisa soltar logo esse freno lingual para manter o aleitamento materno. E, às vezes, uma diferença de 2 diazinhos já faz, assim, já faz uma diferença muito grande, né? Essa questão de 2 dias para esperar para poder fazer a frenectomia precisa de um manejo de perto, né? Então, às vezes, você vai precisar fazer muita coisa, né? Orientar uma pega que não vai doer tanto. Talvez esse bebê não tenha necessariamente um problema para sugar. Se você adaptar um posicionamento, vai melhorar, mas mesmo assim vai precisar fazer uma intervenção. São tantas possibilidades, certo? E aí, sim, né? Você tem que estar preparado para isso, tá? Bom, aí eu tava falando sobre transmitir tranquilidade e segurança na fala. Por quê? Se você transmite isso, a família se sente mais segura também, né? E isso vai contar muito positivamente pra você, porque as tensões do primeiro momento, elas vão diminuir muito, né? Então, se você chega mais tranquila, né, falando assim, olha, eu vou dar o meu melhor aqui. Sempre tem que mentalizar isso, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu não vim aqui resolver o problema do mundo, né? A gente não tem como resolver o problema do mundo, né? A gente não é super-heroína, a gente tá ali para dar o nosso melhor e para ajudar essa família a superar essa dificuldade, tá? Então você falou, olha, tô aqui para entregar o meu melhor e vamos lá, certo? E aí a família também se sente um pouco mais relaxada. Sua tensão a outra pessoa percebe. Quando a gente tá tenso, a outra pessoa tende a perceber muito, né? Então é importante isso, tá? Que mais? Saber ouvir.
Saber ser empático. Isso aí pro primeiro momento, né? Se você não é uma pessoa que gosta muito de ouvir, você prefere falar igual a mim. Brincadeira, eu gosto muito de ouvir. Eu ouço muitas pessoas. Mas também sou faladeira, né? E precisa trabalhar isso, né? Precisa ouvir bastante. Porque essa capacidade de escuta, a escuta qualificada, vai fazer o diferencial pra você na hora do seu atendimento, certo? Isso vai mostrar também empatia pra família que você tá atendendo, tá? Porque muitas vezes mulheres com dificuldade de amamentação já não foram ouvidas desde a maternidade. Lembra disso? Às vezes, lá no momento do parto, né, essa mulher já tinha dificuldade para colocar o bebê no peito, não veio um ser humano para ajudar ela a fazer uma ordenha, para ajudar ela a colocar o bebê no peito, né? Então é muito importante a gente saber disso, né? De dar voz a essas mulheres, né? De escutar, de acolher a demanda. E às vezes a mulher vai chegar para você e vai falar coisas que você não concorda. Então, às vezes a mulher vai chegar para você e falar assim, olha, porque meu leite secou, meu leite tá pouco, mas minha mãe também foi assim, então eu tô achando que é por causa disso. E vai despejar um monte de ideias e mitos que ela construiu na cabeça dela, mas que é muito do ideário cultural mesmo que se tem, né? Desse ideológico de que... dos mitos relacionados à amamentação, né? E ao aleitamento materno. Então, ela vem com toda essa bagagem, despeja em cima da fono e às vezes a fono tá lá fazendo caras e bocas. E não é esse o nosso papel, né? Nosso papel não é sair julgando a família, não. E às vezes ela fala assim, eu peguei e dei uma mamadeira mesmo. Eu dei uma mamadeira porque eu não queria que meu bebê... ele perdesse peso, eu quero ver o meu bebê bem, né? Eu vi meu bebê parando de ganhar peso, eu dei uma mamadeira e agora ele não quer mais o peito. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Né? Quantas histórias a gente não pega assim? Então, você precisa saber ouvir para poder saber processar e orientar da maneira mais adequada. Falar assim, olha mãe, existe, né, um jeito certo de fazer isso, um jeito que é a literatura que preconiza, mas essa é uma escolha sua, tá? Eu só vou te orientar para que você tenha a melhor escolha para você e para o seu bebê. E pronto. E direcionar a família nesse sentido, certo? Bom, inclusive minhas alunas falam que hoje os atendimentos delas demoram mais, né? Porque elas acabam falando mais, escutando mais. E aí, algumas alunas, elas trabalham com teste da orelhinha, né? Com a triagem auditiva neonatal. E aí, elas começaram também a fazer o teste da linguinha junto. Só que antes, algumas já faziam o teste da linguinha e era uma coisa muito rápida, né? Era mesmo uma triagem. E hoje elas já querem fazer uma avaliação mais robusta porque elas sabem que, de repente, na triagem não passa algumas coisas e que talvez essa família não tenha uma outra oportunidade de ter acesso a um fono. Então, já que elas aprenderam isso, elas colocam na prática. E aí, algumas pessoas que trabalham com elas falam, nossa, tá mais demorado, nossa, tá, né? O que vocês estão fazendo tanto? Conversa tanto com essas mães aí. E isso é tão legal, porque as mães, né, retornam, as mães criam um vínculo com elas. E isso faz toda a diferença no seu trabalho, né? Então, é muito importante você saber que isso gera uma conexão entre você e essas famílias também, tá? O que mais? Não é só, gente, o apoio emocional, tá? Eu tô falando aqui, saber ouvir, não sei o quê, mas não é só isso, tá? Você precisa, no primeiro atendimento, oferecer ajuda prática para essas famílias. Por quê? Porque às vezes a gente fica lá ouvindo, aí dá 3 horas só a gente ouvindo e não fez nada. Então, assim, precisa também falar assim, entender qual é a demanda, tá? E às vezes é uma demanda muito emocional, mas você tem que lembrar que você não é um psicólogo perinatal, existem os psicólogos, tá? Pra fazer essa parte. Então, você precisa dar ajuda prática. Às vezes você chega e a mãe tá lá, numa situação assim de que o bebê tá chorando e que ela não sabe mais o que fazer, você chegou bem na hora. Você já pode chegar fazendo, né? Você já pode chegar assim, o que foi que tá acontecendo? Eu posso te ajudar, né? Pega o bebê e ajuda a acalentar. Você já sabe as técnicas de acalentar, então você já vai fazendo. E ela se sente mais tranquila até pra poder conversar com você. Porque não adianta, você chega, tá um caos, né? É o cachorro latindo, é o cachorro puxando as coisas que você tá levando pra terapia, né? É a mãe ali fazendo tudo ao mesmo tempo, e com o bebê no colo, e querendo também prestar sala pra você, né? Porque chegou alguém diferente, uma visita, alguém que vai prestar um atendimento pra ela. Aí tem a família que tá junto, e que tá todo mundo conversando, não sei o quê. Então, assim, pra você atender a amamentação, né? Nessa situação, precisa começar
já colocando ordem, digamos assim, né? Mas assim, eu tô falando de uma maneira bem clara que você não vai botar ordem na casa dos outros, não é isso. Mas você falar assim, olha, teria um lugar pra gente ir conversar, né? Pra o bebê também ficar mais tranquilo. Ah, vamos ali no quarto dele, bora, licença, pega o bebê, né? Já vai. Isso tudo já vai deixar a mulher mais relaxada. Isso tudo já vai contar positivamente pra tudo aí, pra os resultados, inclusive, da sua terapia, para conseguir botar o bebê no peito sem ela sentir dor, né? São coisas assim, ó, que são pequenininhas, mas que fazem a diferença muito grande na hora da prática. Se você lembrar dessas coisas assim, olha, preciso oferecer ajuda prática, não dá para ficar só na escuta, né? Eu não sou agente passivo aqui, eu preciso ser agente realmente ativo, vai fazer a mudança na vida dessa família, né? E às vezes a mulher tá cheia de coisa. Alguém tá segurando o bebê e ela tá cheia de coisa na mão, né? Às vezes ela precisa de... Ou ela chegou no seu consultório, digamos assim, né? Cheia de sacola, tá com o bebê, cheia de sacola. Tira a sacola do ombro dessa mulher e fala, deixa eu te ajudar, né? Você quer um copo d'água? Existem tantas coisas que a gente pode fazer pra auxiliar essa pessoa, né? Que tá chegando ali, pra poder deixar a pessoa um pouco mais relaxada, um ambiente um pouco mais tranquilo. Tudo isso, até o bebê vai se sentir mais seguro, tá? É super importante esse entorno, certo? Bom, e tá, claro, você precisa ter os materiais, né? Materiais para te ajudar nesse primeiro momento. Os materiais que forem mais úteis em situações urgentes. Quais seriam esses materiais, Carol? Tem uma lista de materiais que eu ando, né, na minha bolsa, mas eu não vou aqui falar toda a lista de materiais. Vou dizer basicamente o que é que você precisa, tá? Para você, por exemplo, ensinar uma ordenha para mulher, é muito interessante você ter um modelo de mamas, tá? Você precisa também ter material prático para fazer uma relactação, porque relactação é uma coisa que muitas vezes a gente precisa fazer já num primeiro momento. E é uma coisa simples de você andar na bolsa, né? Uma sonda, uma seringa, um negócio, uma micropore ali, luva, gente, tem que ter luva, né? Você, em um tempo de pandemia desse, você precisa andar com capa, né? Capa, touca, né? Um propé que seja para você entrar na casa da pessoa, né? Se proteger e proteger todo mundo, certo? Então, essas coisas que são mais relacionadas também à EPI não pode faltar, certo? Precisa ter utensílio alternativo, esse tipo de coisa? Não necessariamente. Às vezes, na casa da mulher sempre tem um copinho de café, né? Uma xicrinha de cafezinho. Eu, muitas vezes, ando com esses utensílios, mas isso não quer dizer que no primeiro momento você vai utilizar. Eu, basicamente, não utilizo no primeiro momento, né? E quando se utiliza, a gente usa muitas coisas que o bebê já tem, certo? Então, saiba também improvisar com o que você tem ali, né? E sempre, assim, utilizar menos é mais, né? Imagina você chegar cheio de coisa, aí chegou a consultora, aí abriu uma bolsa que não tem mais tamanho, né? Despejou tudo em cima da mesa e a mãe não sabe mais pra onde vai. Saiu dali e a mãe tá igual aquele meme de Nazaré. Sabe o meme da Nazaré? Que ela fica assim, né? Tem aqueles cálculos das raízes quadradas, tudo. Pois é. Não dá pra gente fazer isso com as mães, né? Pelo amor de Deus. Então, você tem que ter cuidado pra não chegar também assustando, né? Ai, meu Deus, é muita coisa que eu preciso saber. Às vezes não é. Às vezes é uma coisinha assim, né, assim, que não é simples, né, a gente estudou muito pra chegar nesse raciocínio clínico, mas que vai fazer toda a diferença pra aquela família, que ela falava, nossa, parece mágica, e não é mágica, né, a gente sabe que é muito estudo, né, muito estudo aplicado aqui, raciocínio clínico aplicado, certo? Bom, e uma outra coisa muito interessante, né, pra gente fechar esse papo aqui, é que você precisa saber qual é a forma de pagamento dessa cliente pra você não ser pega de surpresa. Então, uma das coisas no primeiro atendimento que muita gente acaba deixando passar é que assim, beleza, eu marquei o atendimento, tá? E aí, como é que vai pagar? Não acertou a forma de pagamento antes, né? E não tem, às vezes, estabelecido, nossa, eu aceito cartão, eu aceito isso, eu aceito aquilo, né? Será que você aceita, né? Existem questões relacionadas a tantos trâmites burocráticos, né? Você vai entregar relatório, isso ficou acertado no início para essa família. Então, é muito importante você já deixar as coisas muito bem combinadas antes, né? Sim, vai receber lá no local, né? Você acabou de fazer a consultoria, vai receber ali. Mas é muito importante você saber a forma de pagamento. De repente, aquela família vai te pagar em dinheiro. E aí, não vai ter troco, você não vai ter troco para dar. E aí? Né? Você não vai aceitar o pagamento, ela não vai te dar, como é que vai fazer? Isso gera um pouquinho de transtorno na prática, então é muito importante. Hoje em dia, né, as pessoas falam, com Pix, todo mundo tem Pix, e tem gente que não se liga, mas tem muita gente que não usa Pix, tá? Então você tem que lembrar isso, certo?
E isso vai fazer você não ser pega de surpresa. E não ser pega de surpresa é muito bom. Quando se fala assim, primeiro atendimento, né? Porque você já vai assim, muito nervosa. Nossa, minha primeira vez. Nunca trabalhei com isso, né? Então tem tantas coisinhas que vai ainda se encaixando. O que você puder deixar previamente já acertado com essa família, melhor pra você, né? Melhor aí pra o desempenho até. Porque nem a família pega de surpresa, nem você, certo? E isso só conta positivamente pra você. Tá bom? Eu quero agradecer, gente, a presença de todo mundo, viu? De cada um de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre as questões que eu falei aqui? São muitas questões, sim, relacionadas a um atendimento de amamentação, mas eu acredito, assim, que essas são as questões principais. Eu tentei aqui pensar no que você precisa saber de melhor, assim, de mais prático, para poder prestar um bom atendimento, né? E eu tentei elencar, assim, as coisas que você, com certeza, vai fazer diferença. Quando você botar na prática, você vai falar assim, nossa, realmente era aquilo que Carol falou. Coloca na prática e depois você vem aqui me falar se não era isso. Tá certo? Obrigada, gente. Uma ótima noite pra vocês, certo? Eu espero vocês na sexta, que a gente vai ter live na sexta também, tá bom? Um abraço. Ai, obrigada, Ariana. Obrigada. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.